Vamos lá? Estamos aqui começando mais um bloco de aprendizados aqui da Cotidiano nesses 7 anos. Alguns dos aprendizados que a gente elencou para trazer aqui, muito focado em gestão, né? Eu sou a Ana Camila, responsável pela parte de cursos e certificações aqui da Cotidiano, tanto para empresas quanto para você. E eu estou aqui com o Henrique. Prazer, eu sou o Henrique Guimarães, sou um sócio da Cotidiano e responsável pelo produto de produtos corporativos. Exatamente. Então, para você não perder nenhum dos pontos, vou já deixar aqui um aviso para você seguir a Cotidiano, né? E assim a gente vai trazendo vários conteúdos. Essa é uma série, terão várias outras, então é uma oportunidade realmente de se enriquecer em termos de conteúdo. A gente está trazendo conteúdos assim de muita estima, né? Então, vale a pena. Vamos lá, e a gente estava falando ali com relação ao mundo ágil em um dos blocos que a gente falou, acho que a gente já falou disso em alguns blocos. Acho que vale a pena a gente abordar um pouco também da questão das métricas, né? E a gente muitas vezes é levado pelas métricas de negócio, existem aquelas métricas que norteiam todos os times, todos os negócios ali daquela organização, seja ela pequena, médio, grande, uma estrutura corporativa gigante, enfim. Mas o mais importante é que, independente de qualquer coisa, a gente tem outras bases que precisam medir a performance e a produtividade e levar esse time para outros lados, né, Henrique? Sim. Então, eu acho que as métricas de negócio, elas são muito importantes, né? São muito importantes mesmo, são norteadores, e aí o time precisa se conectar com isso de alguma forma, mas a gente tem outras formas também de trazer os indicadores. Eu acredito muito que definir uma boa métrica ela é base para muitas coisas. Então, se a gente não tem uma boa métrica definida, provavelmente a gente não vai conseguir definir uma boa meta. Se a gente não tem uma boa métrica definida, provavelmente a gente não vai conseguir que os nossos times estejam com as ações corretas. Então, quando eu defino uma métrica, ela muda a ação do meu time. Então, se eu estou pensando que eu preciso faturar mais, qual é a sua métrica? Faturar 100 mil, exemplo, 100 milhões. Seja lá qual for. O time vai trabalhar para faturar isso, ele não importa qual produto está vendendo, ele vai achar o produto que vende mais rápido, ou o produto que é mais caro que vai trazer. Ele vai preocupar com trazer esse faturamento. Então, se essa é a métrica do seu time, ele vai trazer isso. Pronto, né? Ele vai buscar o máximo para trazer isso. Agora, se a métrica é clientes felizes, ele vai trabalhar para fazer clientes felizes. O que significa clientes felizes para esse time? Aí a gente vai ter que entender para cada time o que significa clientes felizes. Mas provavelmente é um cliente que vem, que tem uma frequência de uso, que avalia bem o nosso serviço, que renova o nosso serviço, que indica, enfim, aí a gente vai ter que... E é importante essa clareza, né, Henrique? Assim, tipo, tirar do campo subjetivo. Então, acho que a métrica, ela precisa ter muita clareza e dar o norteador mesmo. É aquela história de se você saber para onde você está indo, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, ela vai nortear realmente a trilha que esse time vai seguir. E é muito fácil a gente encontrar, e isso aí é um erro também, algumas métricas muito subjetivas. Você trouxe o exemplo de clientes felizes. E o que é isso? Perfeito. Como é que a gente mede? Como é que a gente mede a felicidade desse cliente? Então, assim, parece que é muito... que a gente está refinando demais isso, mas não, é para a gente conseguir tangibilizar mesmo. Isso, né? E quantificar. Isso aqui não precisa ser uma definição só. Né? Porque o meu cliente feliz, ele pode ser diferente do seu. Sim. Porque às vezes a gente pensa que cliente feliz é uma pessoa com um sorrisinho e tal. Não necessariamente, né? Não necessariamente é isso. Então, precisa definir o que é o cliente feliz para você. Né? Eu trouxe aqui algumas bases de definição que pode ajudar, mas, de fato, vai ser um pouco caso a caso. Então, pronto. Eu acho que partindo da definição de uma boa métrica, a gente vai conseguir começar a desenhar boas metas. Né? Então, se a organização tem ambições institucionais, para ela buscar aquelas ambições, ela vai começar a desenhar, com base nas métricas institucionais dela, de performance, de satisfação, né, de entrega de valor, como é que ela vai atingir aquilo ao longo do tempo. E a gente trouxe nos blocos anteriores, como você comentou, né, então a gente comentou bastante sobre dinâmicas de time e tal, só que agora a gente está falando de uma organização com vários times. E como todos esses times, eles precisam estar coordenados para buscar um único objetivo, que é o objetivo maior daquela organização. Então, como que a gente faz isso, né? Como é que a gente vai utilizar metas e métricas para fazer isso?
Então, acho que, né, trazendo aí uma metodologia também, que a gente sabe que está sendo muito utilizada, que é a metodologia de OKRs, que ele conecta justamente esse ponto. Então, a base disso, eu acho, né, só para simplificar o desenho, imagina que a instituição inteira tem uma meta principal, que pode ser aumentar a base de clientes em tantos, que pode ser faturamento, não importa, ela pode ter uma métrica específica, em cima de uma boa métrica, como a gente já falou, né? Então, a partir disso, todo o resto dos times que já sabem qual é aquela meta, eles vão olhar para eles, qual a potência deles, qual o papel deles naquela organização e vão conectar uma meta deles, né, a partir também de uma métrica bem definida, como é que eles vão colaborar para atingir aquele resultado estratégico. E aí você falou a palavra-chave para mim, assim, de tudo isso que a gente falou, colaboração. Quer dizer, essa visão de colaboração. Quer dizer, com essa visão das OKRs que eu consigo fazer a entrega, eu tenho a clareza em relação da entrega de valor que eu estou gerando para a instituição, para a organização, para a empresa, para o meu cliente final. Então, acho que essa questão da visão de colaboração a gente conecta com um dos valores de time que a gente nem tinha citado e que é muito importante. Né? Então, eu acho que é esse o ponto, sabe? Aonde que eu estou contribuindo, aonde que eu consigo colaborar. Perfeito. E vamos imaginar que essa empresa ela defina essa meta geral, né? Que cada time faça suas definições a cada semestre, vamos supor, né? Desse compromisso de entrega. Como é que ele vai saber? Se ele vai ter que esperar chegar no final do semestre para saber que ele mandou bem ou mandou mal? Aí deu ruim. Então, de novo, a gente está dizendo o quanto é importante que essa definição ela venha baseada em uma métrica que faça sentido. Sim. Então, se o meu acordo lá no início for, vou construir um prédio com não sei quantos andares, que vai ter... Se eu trouxer todos os detalhes que foi, eu estou trazendo um escopo muito fechado, provavelmente. Se eu for pensar antes disso, por que eu estou falando que eu vou vender esse prédio? Porque eu estou tentando atacar o cliente do mercado imobiliário com o perfil X. Então então eu preciso satisfazer esse cliente. Então quer dizer que, na verdade, o que eu preciso ter no final das contas tantas unidades imobiliárias vendidas para o cliente do perfil XYZ. Trazendo aqui uma coisa simplificada, porque empreendimentos imobiliários, eles de fato vão ter horizontes importantes aí, fases de planejamento importantes e tal. Mas trazendo nesse contexto, nesse exemplo, o mais importante é que eu consiga atingir esse resultado. Então, por mais que eu construa esse edifício inteiro, se no final esse resultado que foi a base da definição desse produto não foi atingido, foi feio. A gente fracassou na nossa meta. Né? Então, por isso que definir as metas em cima da métrica de valor, ela vai trazer para a gente muitos benefícios. Então, eu vou conseguir medir ao longo do tempo se eu estou avançando. Então, cara, andei uma semana, minha métrica andou equivalente a uma semana? Não. Sim ou não? Não andou. E agora? Vou andar, então, na próxima semana, 15 dias? Né? Então, como é que a gente vai fazer para ir acompanhando isso? Isso traz gestão transparente, então vai permitir com que a alta gestão consiga acompanhar a evolução dos seus times, né? Se está funcionando, se não está funcionando. E aí as coisas começam a funcionar. Porque a base da autonomia está a confiança. Uhum. Então, se eu começo a ter quebra de confiança, se a gestão pensa, cara, esse time não confia, esse time não vão conseguir entregar, aí vai começar a fazer microgerenciamento, aí vai começar a definir meta que não funciona, aí vai começar... E aí vai quebrar todo o processo também que a gente já falou. Aí volta para uma estrutura de comando e controle que a gente tanto vê por aí, né? Sim, eu acho que é isso. Acho que o ensinamento com relação à questão das métricas é esse valor de contribuição, de colaboração, da gente conseguir mostrar para o time, fatiar para ele mesmo, né? Esse caminho que ele precisa percorrer e ficar viável, porque também muitas vezes os times se deparam com metas inalcançáveis e isso já desengaja ele na entrada. Ele já não quer mais nem dar sequência. Fala, cara, isso aí é impossível, isso é coisa da alta gestão, a gente não vai conseguir. Isso é moda, a gente escuta muito isso, não, isso é moda aqui dentro e tal. Então, enfim, então acho que esses são alguns cuidados que a gente precisa ter com as métricas para a gente não errar, não falhar. E outra, métricas que tragam essa visão de entrega de valor mesmo, né? Se não está entregando valor, não faz sentido a gente continuar e nem mantê-la no nosso escopo. Acho que é importante somar com o que você falou de definição de boas métricas, né? Lá a famosa meta de boas metas, né? As metas SMART. Então eu sei que a gente consegue somar outras coisas aí.
nessa base para a gente conseguir fazer as conexões corretas, para ter os incentivos corretos. Então, mas eu acho que nesse modelo, né, de OKRs, normalmente quem define a sua meta é o próprio time. Então ele vai lá, vai definir qual é a métrica que vai guiar e qual é a meta que ele vai atingir naquele ciclo. É óbvio que é importante negociar essa meta, é importante que outras pessoas olhem para isso, né? Porque pode ser que o time não esteja conseguindo olhar bem ou defina uma meta muito aquém do que ele pode, ou é ambicioso demais e... Que exige maturidade, né? Também... Para você chegar no ponto de trazer as métricas para esse time, e que esse time tenha a clareza das métricas e dos indicadores que ele vai trabalhar, a gente precisa que esse time ele tenha uma base, todos aqueles requisitos que a gente já falou, né? Perfeito. Para mim é das últimas coisas que a gente faz num time, né? E aí eu fiquei aqui me coçando para não falar sobre isso, mas eu acho que eu vou falar, assim, eu acho que a gente tem toda uma dinâmica de um time que ela precisa ser respeitada. E muitas vezes o time está numa situação de uma harmonia muito artificial ali, e aí traz essas OKRs num formato que como se estivesse bom para todo mundo. E na verdade não. Então é muito importante a gente ter esse olhar também, se esse time está de fato funcional, se ele está num momento ali de escalada, de crescimento, para rumo à alta performance mesmo. Não vou entrar em detalhes. Você abriu uma porta para outro planeta, né? Para a gente conseguir entrar com as métricas, porque senão vai dar ruim também. Não quero entrar nesse ponto, mas só para a gente conversar. Mas é isso, então eu acho que é isso. Para a gente conseguir ter essa visão de métricas consolidadas e com essa maturidade que o time precisa entregar, esse time ele precisa de vários pré-requisitos. Então, assim, deixa para um pouquinho mais para frente, né? Mas aí eu também queria trazer um ponto que eu acho que vale a pena. Aceita que você vai errar. Sim. Defina a primeira métrica, aí vê se aquela métrica é boa mesmo, aí se não for, ajusta. Beleza? Define uma meta, erra. Aí, pô, errei. Eu achei que eu fosse arrebentar aqui, fiz 1/3. Legal, próximo ciclo. Cara, provavelmente a gente vai conseguir ter mais maturidade. Erra de novo, se precisar. Mas, né, a gente vai estar sempre tentando acertar. Até que esse time ganhe maturidade sobre a capacidade produtiva dele de fato, e aí vai conseguir ter um pouco, né, a empresa, ou talvez aquele produto também vai ter uma fase mais madura. Então, vai depender de várias coisas. Eu acho que sim, e eu acho que essa visão de você mostrar para o time também que o time não sabe de tudo, o gestor não sabe de tudo, e está todo mundo aprendendo, faz muito parte desse movimento todo que a gente está trazendo. Isso aí, agora você já tem maturidade, já define meta para esse tipo de time, ou esse time há muito tempo. Cada dia a gente vai errar menos. É isso mesmo. Exatamente. Muito bom, muito bom. Deu bom. É isso aí. Então, muito bom. Vamos para mais um bloco. Não esquece de seguir a gente aqui embaixo. Exatamente. Você tá ótimo nisso aí. E a gente se encontra no próximo bloco. Valeu, galera. Até mais.